bom, pessoal? Eu sou o professor Aloysio Costa. Vamos começar o nosso curso de Estatística Descritiva. Beleza? Show de bola? Vamos ver toda a parte teórica direitinha, passo a passo, para você poder arrebentar no seu concurso. Beleza? Então vamos lá, segue aqui comigo. O que vem a ser a estatística descritiva? Olha só. Primeiro vamos tentar definir o conceito de população. População. O que vem a ser população? População é um grupo, um conjunto, um grupo de elementos, um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, população dos jogadores de futebol de um time. Está lá os jogadores, titulares, reservas, tem pelo menos uma característica em comum, eles jogam bola, tá? População de um país, tá lá, Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, beleza? População dos alunos que estão estudando para concurso, um grupo de elementos, são os alunos que estão estudando para concurso, tem pelo menos uma característica comum que está para concurso, isso é população, beleza, ok. Eu posso querer coletar certos dados dessa população. Por exemplo, vamos lá. População dos alunos que estão estudando para um concurso X aí qualquer. E eu quero coletar, por exemplo, faixa de idade, faixa etária, nível de escolaridade, né? Nível superior, nível médio, etc. E fazer uma pesquisa estatística sobre essa população de alunos que estudam para concurso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, idade. Quero analisar a idade dos concursandos, né, dos alunos que estão estudando para aquele concurso específico, analisando as idades deles. Então, o que eu posso querer coletar? O que eu posso querer buscar, né, dessa informação? Coletei as idades desses alunos todos. Como é que eu posso calcular, como é que eu posso chamar informação sobre essas idades dos alunos? Uma média aritmética, por exemplo, das idades, né? Eu pego as idades, esse não tem 18 anos, esse tem 23, esse tem 41, etc. Sei lá, aí tiro a média aritmética dessas idades, para ter uma ideia, né, do comportamento dessas idades. Se é um público de mais idade, se é um público de mais jovem, né, que estão prestando, que vão fazer esse concurso. Então posso querer tirar dessa população, coletar a média aritmética das idades, média, vamos botar assim, médias, que a gente vai ver que tem outros tipos de média, média das idades. Posso querer coletar uma coisa que nós vamos ver, desvio padrão, calma, não se preocupe com o nome. Podemos ver desvio padrão, calma, das idades. Variância das idades. Quando eu digo aqui médias, média aritmética e geométrica harmônica, nós vamos ver, definir tudo bem, calma. Ou seja, medidas estatísticas dos dados dessa população. Média aritmética das idades, desvio padrão das idades, variância das idades, vamos ver tudo isso. Não se preocupe com esses nomes. Beleza? Ou seja, eu estou tentando descrever essa população. Entender essa população. Né? Entender, por exemplo, qual o comportamento dos alunos ao realizar esse concurso em termos das idades. Um público mais velho, um público mais jovem, enfim. Tá bom? Então a estatística descritiva ela procura descrever os dados dessa população. Ok? Então, a estatística que estuda exatamente esse conjunto de elementos. Estuda os dados da população, para interpretar os dados dessa população. Beleza? Estatística descritiva, que é o que a gente vai começar a estudar. Mas aproveitando, vamos supor que eu tenho uma população muito grande. Vamos supor que eu quero coletar a média das idades dos jogadores de futebol de todos os clubes do Brasil. É muita gente. Eu não vou, em cada estado brasileiro, bater na porta de cada clube de futebol e perguntar: você, jogador, qual a sua idade? E você, qual a sua idade? Impossível. Não tem como. Né? Imagina, você tem cada clube de futebol do Brasil todo e de jogador em jogador, qual a sua idade? É a nota. 28 anos, 31 anos, para coletar todas as idades. Impossível. Então o que eu faço? Eu pego
pedacinho da população chamado amostra, um pedacinho da população chamado amostra, tá? Das idades, pega um grupo de jogadores espalhados aí pelo Brasil, né? Um grupo de jogadores, sei lá, do norte, um do nordeste, outro do sul, centro-oeste, sudeste, por aí vai. E calculo e coleta as idades desses jogadores dessa amostra, e calculo a média aritmética das idades dos jogadores dessa amostra, a média aritmética da amostra. De tal maneira que essa amostra tem que representar a população. Essa média aritmética da amostra tem que representar a população. Tem que ser um número que represente a população. Tá? Então, a estatística que trabalha com a amostra é a estatística que nós chamamos de estatística probabilística, de probabilidade, probabilística. Também chamada de inferencial, se você vê alguma apostila, inferencial. De probabilística ou inferencial. Por quê? Ela trabalha com probabilidade. Você vai escolher uma amostra que tem uma maior probabilidade, maior chance de representar a população. Então, no fundo, a estatística se divide em duas partes, a descritiva e a probabilística, ou inferencial. Tá? A descritiva está aqui, trabalha com a população, e a inferencial com a amostra probabilística. Você tem que saber a probabilidade de você coletar a melhor amostra, né? Qual uma probabilidade de você coletar uma amostra que tenha mais chance de representar com fidelidade a sua população, os dados da população. Show de bola? Então, basicamente, essa é a divisão. Nós vamos começar, como eu já falei, com a estatística descritiva. Tá? Com a estatística descritiva. Eu vou começar aqui escrevendo no quadro. Você tem o seu material de acompanhamento aí, você pode ir acompanhando, tá? Só que eu preciso escrever, dar muitos exemplos. Então você vai jogando, fazendo esse link, né, do material junto com o quadro aqui. Tá bom? Beleza? Porque eu escrevo muito. Escrever números, continhas, definições. Então uso muito o quadro. Comigo aqui? Fechou comigo? Vai por mim que assim é melhor. Tá? Mas você tem o seu material de acompanhamento aí, que é o seu suporte para acompanhar o nosso curso aqui. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar a estudar agora o que nós chamamos as medidas de posição. As nossas medidas de posição. As nossas medidas de posição. As nossas medidas de posição que nós vamos estudar serão as médias, a mediana e a moda. Vamos estudar tudo isso. Medidas de posição. Nossas médias, mediana e moda. Tá? Beleza? Nós também vamos estudar as nossas separatrizes. Separatrizes. Que são a mediana. Tá? A mediana que está aqui também. Tá? A nossa mediana. O quartil. Decil e percentil. Vamos estudar tudo isso. Percentil. Tá bom? Nossas separatrizes. E vamos estudar as nossas medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Tá? Nossas medidas de dispersão. Nós vamos estudar desvio padrão, variância, desvio médio e coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Tá bom? Então, basicamente, essa é uma estatística descritiva. Aqui dentro vamos trabalhar também com uma coisa chamada distribuição de frequências, que vamos ver o que é, calma. Então, basicamente, é isso daí. Nossa estatística descritiva, trabalhar com essas variáveis todas. Show de bola? Beleza? Como já falei, não se preocupe com esses nomes. Vamos definir tudo isso aqui direitinho para você aqui no nosso curso. Então, vamos lá. Estatística descritiva, medidas de posição. Vamos trabalhar com as médias, tá? Nossa primeira medida, médias. No plural, por quê? Porque nós vamos ver que existem três médias que nós vamos estudar.
Média aritmética, média geométrica e média harmônica. Tá bom? Então vamos lá com a nossa primeira medida. Vou pegar aqui estatística descritiva. Nossa primeira medida, vamos trabalhar com as médias. Então, o nosso número 1, médias. E o nosso item 1.1, vamos trabalhar com a nossa média aritmética. A média aritmética, gente, a média aritmética, você com certeza já calculou pelo menos uma vez na vida. Nem que seja para calcular a nota, para você passar na média da escola, no colégio, na faculdade. Caramba, será que eu passei? Será que eu estou em recuperação? Será que eu estou em prova final? Reprovado? Você calcula a média lá das suas notas para ver como é que você foi, né? Ok? Então a média, digamos assim, que é a média mais comum, mais popular no nosso dia a dia, é a média aritmética, tá? Bom, primeira coisa, vamos definir um símbolo para a média aritmética? Vamos chamar a média aritmética de x barra, tá bom? X barra, beleza? Nossa média aritmética é x barra. Show de bola. Bom, geralmente a barra em cima de uma letra em estatística identifica uma média. Uma média. Então nós podemos chamar de x barra, que é o nosso símbolo de média aritmética. Média aritmética, a definição é muito simples. Né? A definição é muito simples. Tá? Nada mais vai ser do que o numerador soma dos valores, embaixo dividido pelo total de valores. Total de números. Valores são os números, né? Então, por exemplo, se eu tenho 5, 3, 8 e 4, a nossa média aritmética será... Então, 5, vamos botar outro. 5, 3, 8 e 10. Pronto. 5 mais 3 mais 8 mais 10, dividido por 4. Você vai somar os valores e vai dividir todo mundo pelo total de valores. Show de bola? Beleza? Então, nesse caso daí, você vai ter 5 e 3, 8, com 8, 16, com 10, 26, dividido por 4. Tá bom? 26 dividido por 4. 26 dividido por 4 vai dar 6,5, né? 6,5. Tá? Ok? Então, 26 dividido por 4, 6,5, é a sua média aritmética. E por aí vai. Se eu tivesse 8, 11, 7, 4, 1 e 5, né? Média aritmética, x barra, soma dos valores, 8 mais 11, mais 7, mais 4, mais 1, mais 5, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, definição bem tranquila, tá bom? Então, você teria somar todo mundo, dividir por 6, vai ter a média aritmética, tá? Aqui, 8 mais 11, 19, mais 7 você vai ter 26, mais 4 mais 1, 5, mais 5, 10, mais 10, 36. Não é isso? 36 dividido por 6, você vai ter aqui 6, média 6. Ok? Tá bom? Então tá aí. Média aritmética nada mais é do que a soma dos valores dividido pelo total de valores. Perfeito? Então acho que a definição aqui, sem grandes problemas, né? É a média do nosso dia a dia, sem perder muito tempo com isso. Mas nós vamos ainda voltar à média aritmética, que tem um detalhezinho sobre a média, tá? Propriedades, etc. Por enquanto é só uma definição. Só estou definindo, tá bom? Média aritmética. Nós vamos voltar à média, tem mais coisa para ver. Por enquanto é só uma definição. Então tá bom. O nosso item 1.2, nós vamos trabalhar com a chamada média geométrica. Média geométrica. Que nós vamos chamá-la de G. G barra. Lembra que a barra em cima significa uma média? G barra. Mas nada impede também de você chamar a média aritmética de X, geométrica de G, sem a barra em cima, tá? Pode colocar a barra ou não, beleza? Não se prende muito a isso não. Então G, letra G de média geométrica. O que é média geométrica? Com certeza não é uma média que você usa no dia a dia. Ah, vou calcular uma média geométrica hoje. Não, não é. Você não chega em casa, que vontade de calcular uma média geométrica. Não, né? Não é tão usada no dia a dia, pelo amor de Deus. Mas em prova você tem que saber. Então a nossa média geométrica, ela tem essa definição. É uma raiz calma,
Fala a palavra raiz, o cara já fica raiz, calma. Nem comecei ainda, deixa eu molhar o bico. Raiz de quê? Bom, produto dos números, produto dos valores. E o índice da raiz, que é esse carinha que fica aqui, tá? O índice da raiz, que é esse carinha que fica aqui, vai ser o quê? O total de números, total de valores. Total de valores. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 e 8, começar com uma coisa bem tranquila, 2 e 8. Qual é a média geométrica de 2 e 8? A média geométrica vai ser o produto desses números, 2 vezes 8. Não, o produto dos valores tem dois valores, então 2 vezes 8. E a raiz vai ser o total de valores. Quantos números eu tenho? 2 e 8, eu tenho dois números, né? 2 e 8, é uma raiz de índice 2. Né? Só que raiz de índice 2 a gente não coloca. Raiz de índice 2 é a nossa raiz quadrada. Raiz quadrada são raízes de índice 2, é a nossa raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada, 2 vezes 8, raiz quadrada de 16, que dá 4. 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 16 é 4. Tá? A média mais de 2 e 8 será 4. Beleza? Tudo bem? Se eu tivesse 2, 5 e 4. 2, 5 e 4. A média geométrica vai ser o quê? Produto dos números, 2 vezes 5 vezes 4, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, né? Raiz, qual o total de valores? 3. Então, o índice é o total de valores, 2, 5, 4, tem 3 valores. Raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes 4. Raiz cúbica de 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40. Que em prova você não tem que usar calculadora, é proibido usar calculadora, então quanto é que dá raiz cúbica de 40? Não sei, nem vou calcular e não quero saber. Então numa prova provavelmente viria um gabarito assim, raiz cúbica de 40, acabou. Dá raiz cúbica de 40 e ponto final. Aqui não, aqui você teria que calcular. Aqui não, raiz cúbica de 40, tá? Então, não teria problema. Só cuidado com isso aqui, ó. Imagina que eu tivesse assim, quer ver? 8, tá? Qual é a média geométrica de 8? 125 e vamos botar 27. 8, 125 e 27. Bom, vamos lá. A média geométrica vai ser uma raiz cúbica, porque eu tenho 3 valores, de 8 vezes 125 vezes 27. Aí tu papo. Aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, você faz a conta, não tem grande dificuldade. Pô, agora você não vai fazer 8 vezes 125 vezes 27 para ver quanto é que dá esse número. Vai dar um número muito grande. E ainda mais calcular uma raiz cúbica dessas desgracinhas aí. Então, o que você vai fazer? Olha só. Toda vez que você tiver uma conta muito grande assim, e você não vai multiplicar, né? Como é que você vê se você consegue tirar, calcular, por exemplo, uma raiz cúbica ou não? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, transforma. Deixa eu até apagar esse daqui, ó, 2 e 8 que você já viu, né? Deixa eu até colocar aqui para ficar um espaço maior para você entender melhor. Ó, raiz cúbica de 8 vezes 125 vezes 27. Tá, beleza. Apaga aqui embaixo, show de bola. Isso aqui você já viu, né? A raiz cúbica de 40. Vamos trabalhar isso aqui. Então eu vou fazer essa multiplicação. Não vou. Faz aí 8 vezes 125 vezes 27. Coisa de louco. Eu vou fazer o seguinte. Pega cada um dos números dessas parcelas do seu produto e transforma ele na sua potenciação mais simples. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 8 é 2 ao cubo, não é? 2 vezes 2 vezes 2? Qual é a potenciação do 125? 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. Né? Vezes 5, 125. Qual é a potenciação do 27? 3 ao cubo. 3 vezes 3 não, 9 vezes 3, 27. Pô, como é que eu vejo 125 a 5 ao cubo? Caramba! Você pode chamar, fazer uma fatoração, ó. Assim, você vê lá em matemática básica, né? Uma fatoração. 125, ó, se eu dividir por 5,
E 125 é divisível por 5. Não é isso? Então, 125 dividido por 5, ó, 2 vezes 5, 10, sobra 2, 5 vezes 5, 25, dá 25. Se eu dividir por 5, dá 5, por 5 dá 1. Quando chega 1, você para. Então, 125 é 5 vezes 5 vezes 5. 125 é 5 ao cubo. É só multiplicar aí, 5 vezes 5, 25. Aí você descobre. Tá? Ok? Ok, professor. Maravilha, que bom. Aí, olha só. Feito isso, transformando esses números na sua potenciação mais simples, você vai fazer o seguinte, não sei se você lembra dessa regrinha de potenciação, que A elevado a N, raiz de índice de A elevado a N é o próprio A. Quando o índice é igual ao expoente, você some todo mundo e sobra só um número aqui. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 4 ao cubo é 4. Raiz quarta de 11 elevado a 4 é 11. Raiz quinta de 8 elevado a 5 é 8. Você cancela, some todo mundo e sobra só o número que está aqui. Beleza? Corta tudo e sobra só esse carinha aqui. Então, raiz cúbica de 4 ao cubo é 4. Raiz quarta de 11 elevado a 4 é 11. Raiz quinta de 8 elevado a 5 é 8. Isso vem lá da aritmética básica, que eu estou lembrando aqui. Também não é um curso de matemática, um curso de estatística, né? Mas eu vou lembrando alguns detalhes da matemática básica, né? Que a gente precisa aqui para encarar certos, né, problemas de estatística. Então, olha só como é que eu vou fazer. Então, aqui, olha só, a gente pode sair cortando 2 ao cubo. Raiz de índice 3 de 2 ao cubo é 2. Mantém o sinal de vezes. 5, raiz de índice, raiz cúbica de 5 ao cubo, corta todo mundo, sobra só o 5. Raiz cúbica de 3 ao cubo, corta todo mundo, sobra só o 3. Pronto. Aí ficou 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então a média geométrica de 8, 125 e 11 é 30. Então a média geométrica de 8, 125 e 11, perdão, de 8, 125 e 27 é 30. Ou seja, a raiz cúbica de 8 vezes 125 vezes 27 dá 30. Então, cuidado, tem algumas raízes que você pode não conseguir calcular, mas tem outras que você pode conseguir. Basta pegar cada número aqui e transformá-lo na sua potenciação mais simples. E se der para calcular, pode estar certo que o número vai ser criado de tal maneira que o índice vai ser igual ao expoente, para você poder cortar. Tá? Essa aqui é a jogada. Esse aqui é o bizu. Tudo bem? Gostou? Então, 30 é a média geométrica de 8, 125 e 27. Show de bola?